Olá pessoal, bom dia. Vamos dar uma refletida no Evangelho. Eu gosto de contar a minha história, contar a minha passagem da minha vida, comparando as coisas que Jesus Cristo vem dizendo. E eu vejo certinho onde que eu estava errado e onde que hoje estou acertando, onde que estou sendo feliz hoje. Por isso que eu transmito a mensagem. Por isso que eu falo do Evangelho. O Evangelho é de Mateus, capítulo 12, de 46 a 50. Onde naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão ali fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do Pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu li esse evangelho, ele deu há poucos dias atrás, e me veio entendimento, e hoje veio, de madrugada, eu vi o evangelho de novo. Até não sabia o que ia falar, daí pedi para Deus inspiração, né? Daí ele veio me martelando na cabeça, me comparando uma coisa, né? Qual é a diferença entre eu estar com as pessoas que me aceitam em Deus e não, né? Daí ele me colocou a minha passagem na minha vida, por exemplo. Graças a Deus eu sempre tive fé, o meu avô sempre dizia, meu pai sempre dizia, que nós devia viver uma vida honesta, né? E isso eu coloquei no coração, eu trouxe uma vida honesta comigo mesmo. Mas tem gente que não aceita a gente da maneira honesta, tem gente que erra e não admite seus erros. E a melhor maneira de eu manter a minha honestidade é quando eu errar, assumir meus erros. Aí eu me mantenho com Deus e eu me mantenho com o coração limpo, porque eu estou confessando, estou reparando meus erros. Mas tem gente na família que não admite seus erros, não se confessa. Quando faz uma coisa errada, diz que o outro é culpado. E essa pessoa veio me batendo, me humilhando muito, me criticando. E isso me causou uma depressão, uma raiva. Mas sempre digo, a culpa é minha, porque eu não tinha conhecimento, eu não busquei na Bíblia, eu não busquei em Deus a resposta para essas coisas. Por isso que eu digo, essa culpa toda é minha, por isso a importância de eu transmitir a mensagem para que mais pessoas reconheçam as suas culpas. E com certeza a pessoa que me agredia também não é culpada, porque ela também não tem o conhecimento, ela também não tem entendimento. Aí, só que eu procurei o abafo, em vez de buscar em Deus a minha angústia, que era a depressão, eu busquei no álcool. E o álcool passei a ser condenado por todos, meus parentes, os parentes dos outros, passei a ser condenado. Bom, digo, então eu vou ter que eliminar o álcool da minha vida. Sozinho eu não consegui, não teve jeito. Do meu jeito, da minha maneira, ouvindo macumbeiro, curador, pastor, padre, eu não consegui. Eu consegui a partir do momento que eu vi experiências de gente que buscaram ajuda. Gente que me disseram, é Deus o caminho. E eu procurei no Evangelho estava a minha vida toda lá dentro. E eu comecei a viver de acordo com o Evangelho. E vivendo em honestidade sem falar nada, eu era criticado, eu era caluniado, eu era acusado de coisa que eu não fazia. Eu não entendia por quê. Aí até que mais uma vez fui fundo no Evangelho, fui fundo no que Deus dizia. E através do Espírito da Verdade, a partir do momento que eu busquei a Deus, que eu recebi o Espírito da Verdade, que eu estava com o Espírito de Deus em mim, as falsas acusações que estavam acontecendo não eram para mim, eram para o Espírito de Deus que estava em mim. Por pessoas egoístas que não aceitam a verdade, que não assumem seus erros.
E quando condeno, ela não gosta de perdoar. E quem não perdoa é o Satanás. Quem não assume seus erros é o Satanás. Quem tem inveja é o Satanás. Nós temos que prestar atenção nesses sentimentos. Aí, Deus foi me mostrando que o meu caminho, a verdade, eu deveria falar a verdade para essas pessoas. Se essas pessoas não aceitassem, cara, se elas aceitassem, beleza, nós ia ser muito amigos, ia ser feliz, que nós ia dar todo mundo em Deus. Mas se ela não aceitasse, o único jeito era me afastar. Busquei afastamento. Aí as pessoas vêm aconselhar para a gente conseguir viver, que eles sabem que eu nunca fiz nada para eles, sabem que eu nunca prejudiquei eles. Eu prejudicava era a mim mesmo. Mas a verdade o maltratava, daí eu tive que me afastar, porque a verdade começava a criar ódio de mim por causa da verdade. Mas querem que eu conviva com eles, de que maneira? Que nem todo mundo. Vamos viver que nem todo mundo vive desonesto. Todo mundo vive uma vida errada. Todo mundo apoia casamento gay. Todo mundo vive na mentira. Todo mundo vive... Vamos viver que nem todo mundo. É nesse momento que eu preciso decidir quem é minha mãe, quem é meus irmãos e quem é minha mãe. Meus irmãos, minha mãe, minhas irmãs, tias, primos, todo parente, amigo, são aqueles que estão em Deus. Aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqueles que fazem a vontade de Deus, eles sempre vão me aconselhar a ir ao caminho correto. O caminho que leva a Deus, o caminho que leva a Deus. Aí, como eu pude perceber, as outras pessoas que vivem uma vida errada, depois que eu me afastei, para mim ter eu de volta no meio de Deus, eles começaram a me aconselhar a viver que nem todo mundo. Viver na mentira, viver na falsidade, viver na ganância, apoiando o casamento gay, abençoando, só coisas erradas. São pessoas que, infelizmente, elas querem me tirar do caminho de Deus para ir ao caminho do sofrimento, para mim voltar àquele lixo que eu estava antes. Esse é o momento de eu ter que escolher o que eu quero. Se eu quero estar com Deus ou se eu quero estar com Satanás. Se eu quero ir a caminho do céu ou se eu quero ir a caminho do inferno. Esse é o momento de eu decidir sempre que lado eu quero ir. Por isso que eu acredito hoje. Não acredito mais nem em mim, nem nos meus pensamentos. Tudo o que eu falo, tudo o que eu faço, todas as minhas atitudes, o que eu tenho de ideia, eu busco em Deus, ver se eu estou no caminho correto ou não. Da minha maneira. Da minha maneira não funciona. Da minha maneira eu vou achar que eu tenho que fazer do meu jeito, e do meu jeito não dá certo. Eu preciso fazer da maneira de Deus. E para mim estar fazendo as coisas da maneira de Deus, eu preciso estar convivendo com pessoas que me aceitam em Deus e convivendo com pessoas que fazem a vontade de Deus. Essas pessoas vão me mostrar o caminho correto. Podemos ver as televisões, as redes sociais, cara, só mostram coisas que levam ao caminho errado. Nós temos que prestar atenção no que nós olhamos. Por isso que eu boto a palavra de Deus nas redes sociais. A verdade nas redes sociais para que cada um pense e decida o caminho que quer seguir. Que depois que nós morrer aqui, cara, se nós cair no inferno, lá é sofrimento eterno e não tem mais volta. Agora tem. Enquanto que nós tivermos com o nosso corpo, nossa alma, tem. Mas depois que nossa alma se separar do meu corpo, daí nós já decidimos nosso caminho. Abraço, Deus abençoe todos vocês.